Então, a gente vai seguir examinando essa questão da vacuidade, essa parte difícil da polêmica, né? E que tem a ver com o que Nagarjuna disse: aqueles que entenderem incorretamente a vacuidade não tem solução para essas pessoas. Então, se você guardar um entendimento incorreto da vacuidade, não tem ensinamento que ajude você. Nesse sentido, a minha recomendação aqui antes de começar o vídeo é assim: já que eu não sou a pessoa adequada para falar sobre isso e eu vou estar falando mesmo assim, não tem uma dúvida, né? Com relação a mim, sem dúvida, mas com relação a vocês mesmos, né? Então, será que eu estou entendendo meio que a vacuidade? É muito melhor, nesse momento, achar que você não está entendendo o que é vacuidade e ficar com essa curiosidade e tentar estudar mais e se aproximar dos grandes professores e buscar isso, do que você assumir uma ideia sobre vacuidade e a partir disso criar uma série de complicações para você. Então esse é o conselho que eu dou aqui antes do início. Vamos lá, vamos conseguir falando de vacuidade. Bom, eu mandei cerca de 40 envelopes com cartões agora em março. Então, em abril eu não vou ao correio, eu vou ao correio só em maio. Quem quiser pedir, eu já tenho 2 pedidos. Eu vou acumular os pedidos para quando eu for sair de casa de novo. Quem quiser fazer contribuições nesse período difícil, né? Todo mundo está precisando, eu estou precisando. Então, tem esse endereço aqui no qual vocês podem encontrar informações bancárias, informações do PayPal, PagSeguro e podem assim ajudar a atividade do meu canal. Não tem nada ruim ainda, né? Mas a gente fica preocupado com o futuro. Ademais, né, continuem ajudando a divulgar o canal, divulguem nas redes sociais, enviem para os amigos se vocês acharem que eles são interessados, se vocês acharem valor no conteúdo, é óbvio, vocês estão aqui, vocês acham valor no conteúdo, curtam, compartilhem, comentem, mandem e-mail. Algumas coisas é melhor tratar por e-mail do que tratar na área de comentários. Eu recomendo bastante usar o e-mail padma.dorje@gmail.com. Tá aqui meu e-mail. Vocês podem perguntar, fazer comentários, o que vocês quiserem. Algumas vezes eu sou bem radical na moderação da área de comentários, que é para não dar plataforma para as pessoas criticarem o Dharma, divulgarem professores ruins. Tem o caso de uma pessoa que tem um nome meio esquisito que eu não tô... Mesmo quando ela fala alguma coisa que é razoável, eu não tô aprovando. Tenho isso em mente, assim. Comentem, curtam os vídeos, divulguem os vídeos, assinem o canal, por favor, me ajudem a aumentar a popularidade aqui do canal, se é que vocês veem algum valor nisso, né? Então, vamos seguir adiante. Como eu disse, eu não estou anunciando no título do vídeo, mas esse aqui é o 8º vídeo da série do estudo do Farol da Certeza, no qual nós estamos entrando na primeira pergunta, né? Ele está começando a responder a primeira pergunta, que é se os Pratyekabuddhas atingem os 2 tipos de vacuidade, né? A vacuidade do eu e vacuidade dos fenômenos. Novamente aqui, pros Geluk, sim, os Pratyekabuddhas eles atingem as 2 vacuidades, e para a tradição Nyingma não. Para a tradição Nyingma, os Pratyekabuddhas atingem apenas vacuidade, a ausência de eu, né? Reconhecem a ausência de eu, e não atingem a vacuidade dos fenômenos, não reconhecem a vacuidade dos fenômenos. Então, essa é a polêmica central desse capítulo, mas a gente não vai começar falando sobre isso. E aqui é bom entender que todo mundo compreende que tem aceita que tem essa distinção entre ausência de eu, vacuidade do eu, e vacuidade dos fenômenos, vacuidade de todas as coisas. Então a vacuidade do eu, o Dalai Lama, ele comenta que é como se fosse um inseto que abre um buraquinho na madeira para ficar ele mesmo ali passar o inverno. Então é uma vacuidadezinha assim do tamanho da pessoa, né? E a vacuidade dos fenômenos, ela é sem limites, ela é do tamanho do espaço. Então é uma diferença muito grande que tem entre as 2 vacuidades. Por que a gente fala tanto em ausência de eu no Dharma? A gente fala muito de ausência de eu porque a ausência de eu é um ensinamento que está em todas as formas de budismo que sobreviveram, exceto o Pudgalavada, não tinha isso, mas também eles não sobraram para contar a história, né? Então, hoje em dia, todos os budistas que operam, eles aceitam a ausência de eu. Então, o ensinamento geral do Buda é um elemento muito importante do ensinamento, ajuda, porque o eu é o que traz sofrimento, e, em certo sentido, ele é mais fácil de explicar. A vacuidade de todos os fenômenos tem toda essa complicação que a gente vai entrar agora.
ela produz né, a sabedoria onisciente do Buda e assim por diante. Então ela vai muito além da mera realização de um arhat. Essa pelo menos é a visão Nyingma, ou pelo menos de todas as outras tradições tibetanas, exceto a Gelug, né? Então, aqui a gente vai começar com o primeiro verso da resposta, né? Que é numerado 1.1, então vocês podem olhar lá no site, tem um endereço aí na descrição, né? No item 8 do estudo, começa o texto em português, né, que eu estou traduzindo. Aqui diz que os Gendenpas dizem que a visão é uma negação existencial. Então aqui está usando Gendenpas. Isso é muito curioso, né? Então já começa assim um comentário sobre sectarismo aqui. Eu já vi também o Dilgo Chense Rinpoche se referindo aos Gelug como Gendenpa. Então, quem são os Gendenpa? Gendenpa são aqueles que respondem ao mosteiro de Ganden, né? Que foi onde Tsongkhapa operou. Então, essa é uma maneira... Por que é uma maneira não sectária de se referir aos Gelug? Embora eles mesmos se chamem de Gelug. Porque Gelug quer dizer os virtuosos, né? Daí quem são os outros, né? Os outros são os que não praticam virtude. Embora a gente possa dizer que, de modo geral, quando a Gelug surgiu, ela fez uma reforma em termos do monasticismo tradicional, eles realmente tinham uma vida ilibada, correta, dentro dos preceitos. E talvez a gente possa dizer que as outras tradições estavam numa bagunça e de vez em quando não obedeciam, os monges não obedeciam os preceitos como a Gelug oferecia. Então, se faz sentido dizer que esses caras eram os virtuosos e os outros não eram, mas isso é uma generalização com base também num período, né? Em outros momentos a gente vai talvez ver que, e em certos praticantes, né, por exemplo, Patro Rinpoche, nenhuma das escolas vai dizer que ele não era virtuoso, embora ele tivesse uma agremiação mais oficial com a Nyingma, era o mestre Rimé, né? Mas é claro que tinha conexão maior com a Nyingma. E ele se portava de um jeito acima de qualquer suspeita, acima de qualquer reclamação, né? Então, ele não era Gelug, ele não era virtuoso. Então, essa nomenclatura ela é problemática, né? A gente segue usando porque se a gente falar Gendenpa, ninguém vai entender. Daí, né, como um comentário adicional, às vezes eu chamo os espíritas aqui do Brasil de kardecistas, porque espiritismo é o jeito que eles se auto-chamam, né? Mas eles são seguidores do pensamento do espírito lá que o Allan Kardec, né? Então, alguns já ficaram chateados que eu chamei eles de kardecistas. Não, a nossa tradição não é o kardecismo, nós somos espíritas. Mas, de modo geral, sempre tem um nome que os outros dão pra gente e um nome que a gente dá pra gente. O apelido, quem estava lá, quem é criança e estava no ensino médio sabe que apelido a gente não escolhe, né? Algumas vezes o que a gente se dá é problemático, algumas vezes o que os outros dão é problemático e algumas vezes o oposto, né? Pode ser que qualquer um dos dois não seja problemático, qualquer uma das autodesignações ou designação pelo outro não seja sectária, não seja um abuso, né? Também é bom lembrar aqui que os Gelug são uma reforma principalmente, né, o Tsongkhapa se baseava muito no Atisha de Pankara, que foi um indiano que ensinou no Tibete, renovou o Dharma no Tibete uns 200 anos antes do Tsongkhapa, ou 300 anos antes do Tsongkhapa. O Atisha era a tradição que se formou em torno do Atisha, se chamava Kadampa, né? Então os Gelug, eles são a continuação dos Kadampa. Aí o que aconteceu? A tradição Gelug tem um problema interno gravíssimo aí que sua santidade tenta resolver, e uma parte dos Gelug acha que os outros Gelug não são puros o suficiente, não são bem os virtuosos. Então eles se autodenominaram Kadampa. E daí saíram por aí fazendo um monte de coisas que a gente não comenta porque é não auspicioso. Então, hoje em dia, se você vê, né, um pessoal se autodesignando Kadampa, fuja, não é para se aproximar, né? Não é uma tradição reconhecida ou boa ou nada disso. É uma cisão problemática lá dentro da Gelug, né? Então, nós, principalmente eu que sou Nyingma, não tem nada a ver com isso, né? Mas a gente tem o direito, ou tem a possibilidade de alertar de que sua santidade Dalai Lama não recomenda, né? Então, isso não tem nada a ver com os antigos Gelug lá da época, um pouco depois do Atisha, que se autodenominavam assim, os antigos Kadampa, né? Então, eles eram maravilhosos, né? Todo mundo tem eles em boa conta. Esses modernos é que a gente não... Melhor não, né? Bom, aqui eles dizem que a visão, o que é a visão? Estabelecer a visão, reconhecer a visão, né? Tawa em tibetano, é a perspectiva que a gente tem. Ou seja, né, no Dharma a gente vai dizer que a gente tem a perspectiva de entender o Dharma, né? Atinge o entendimento do Dharma e vai praticar. Então primeiro a gente tem que entender o Dharma, depois a gente pratica. Como é que a gente entende o Dharma e a natureza das coisas? Qual é o ápice desse entendimento?
é quando a gente entende a vacuidade. Pelo menos no Mahayana, esse é o ápice da perspectiva que a gente pode ter. A gente pode ver, assim, pessoas que nem o Dzongchen Tyensin Rinpoche, eles vão chegar ao ponto, né, e isso já tem uma pergunta mais para o futuro que a gente vai tratar, de dizer que a visão é uma visão sem visão específica, né? Então a gente não mantém uma doutrina, não mantém uma tese, né? O Buda é aquele que nunca sustentou nenhuma tese. Eu me prostro ao Buda, é aquele que nunca sustentou uma tese. Então ele não tem uma formulação final da realidade. Não atingir essa formulação final com relação às coisas, isso é um dos aspectos do entendimento da vacuidade, né? Que a gente está dizendo aqui que os Gendenpas, eles dizem que, né, o Dalai Lama usa a expressão negação não afirmativa, que eu estou usando a expressão negação existencial, né? O texto diz negação absoluta. Então, é uma negação que não tem que não é uma tese sobre as coisas, né? Isso vai ser o que a gente vai examinar. Mas o que os Geluk estão querendo dizer é que é uma negação que não afirma uma vacuidade, né? Então ela é vazia de si própria. Então ela é um vazio vazio, ok? E a gente vai dizer que outras tradições vão dizer que é uma negação identitária, ao contrário dos Gendenpas, né? Então os Gendenpas dizem que é uma negação não afirmativa, ou uma negação existencial, ou uma negação absoluta, e algumas outras tradições dizem que é uma negação afirmativa, ou uma negação identitária, ou uma negação relativa, né? Então, essa coisa da vacuidade. Aí o Mipa Rinpoche, ele propõe a pergunta assim, vem cá, onde é que a Nyingma está nessa situação, entre essas duas formas, né? Entre o que a gente vai chamar de prasangika, que é a negação não afirmativa, e svatântrika, que é a negação afirmativa ou a negação identitária, né? Essa é a diferença central aqui, né? Basicamente, os Geluk acusam a Nyingma e as outras tradições de terem essa negação afirmativa. Ou seja, na verdade, estão dizendo que a gente é Svatantrika, e a Svatantrika é refutada por eles, refutada por Chandrakirti, então não é a visão superior do Dharma, e na verdade até não leva à realização, né? Porque é uma visão de vacuidade que é errônea, como né, na visão que nós estamos falando no início, Nagarjuna disse, se alguém entender a vacuidade errada, não vai atingir a iluminação. Vai, pelo contrário, vai criar problema, não vai entender o Dharma. Então, eles estão dizendo assim, esse pessoal que faz isso, que por acaso é os Nyingma e outros, eles não atingem a iluminação porque eles não têm como atingir porque o entendimento da vacuidade deles está errado, ok? Então, mas aqui o Mipa Rinpoche está te perguntando, mas realmente, será que entre essas duas formas, né, a Svatantrika e a Prasangika, porque o Nyingma sempre se afirmou Prasangika, né? Então, sempre se afirmou uma negativa não afirmativa. Né? Se a gente vai ler o Lao Longchenpa, ele vai dizer negativa não afirmativa, Ronzompa vai dizer negativa não afirmativa. Da boca para fora, a gente se diz Prasangika, mas os Geluk, eles vão dizer, não, mas espera aí, olha que eles estão dizendo isso, isso e aquilo, quando eles dizem isso, isso e aquilo, eles na verdade estão caindo sobre a Svatântrika. Então essa é a disputa, né? Ninguém quer ser Svatântrika, todo mundo quer ser Prasangika. E a gente está tentando dizer quem é que ganha essa disputa de dizer o que realmente é Prasangika e o que realmente o Chandrakirti defendeu e o que é vacuidade, então, sem erro, de acordo com Nagarjuna, de acordo com Prajnaparamita, de acordo com o que o Buda ensinou. Né? Então essa é a disputa aí. Então, no estado de grande união, no texto está no estado da gnosis da grande coalescência. Né? Eu traduzi como estado de grande união apenas, que é a união do relativo e absoluto, a união de aparência e vacuidade. Né? Então, esse é o que ele está chamando aqui de coalescência. Né? E na gnose é, né, esse conhecimento não dual. Então, essa experiência não dual de aparência e vacuidade, essa experiência não dual de relativo e absoluto, né? Depois de fazer um julgamento negativo de não existência, então a pessoa faz um julgamento de não existência, que outra coisa, tal como uma vacuidade exclusiva ou algo que não é aquilo que é negado, poderia estar implicado em seu lugar. Então, se a pessoa está na realização que está além de afirmação e negação, né, e ela atingiu isso através de um reconhecimento da vacuidade, como é que ela vai poder afirmar ou negar qualquer coisa? O Mipa, logo ele explora essa noção de que essa diferença entre Svatântrika e Prasangika, ela que foi inventada
né, que foi inventado na leitura posterior dos tibetanos em cima do Chandrakirti, etc. Essa é uma diferença que ela tem uma validade relativa, mas ela não tem uma validade absoluta. Isso é um ponto central aqui da discussão. A gente vai levar um tempo para entender o que isso quer implicar, mas é basicamente isso, né? Então, quando a gente está falando em termos de filosofia, de fazendo afirmações e fazendo refutações, de fato, a afirmativa não negativa é o mais importante, é o que funciona, é a verdade. Quando a gente está falando em termos de realização, quando a gente está falando em termos da prática não conceitual, que é o reconhecimento direto da natureza da realidade, daí não tem afirmação e negação, então essa discussão ela não faz sentido, ok? Então ele diz assim, esses dois tipos de negação são apenas designados pelo intelecto. No sentido definitivo, não se aceita nenhuma dessas duas coisas. E essa é uma realidade original além do intelecto, que é livre de negação e de prova. Então não é um objeto de conhecimento, um objeto do intelecto, uma formulação a respeito das coisas. Se fosse uma formulação a respeito das coisas, aí poderia ser refutado, poderia ser provado e assim por diante. Mas é que a gente está falando no estado de grande união. No estado de grande união, a gente pode falar assim, a realização de uma pessoa com relação a isso. Mas não é isso, é o estado real das coisas. No estado real das coisas não há refutação e prova, né? O que diz respeito à refutação e prova é quando os seres humanos estão falando uns com os outros e produzindo conhecimento discursivo, e esse conhecimento discursivo aí tem refutação ou prova, e daí funciona esse aspecto de separar, né, distinguir uma negação afirmativa e uma negação não afirmativa. Então o Rinpoche já começa basicamente explicando tudo, deixando tudo bem claro como é que deve ser entendido isso, né? E a gente está sempre trabalhando nesses dois níveis, né? Porque agora ele vai falar assim, porém, né? Então a gente tem isso. Na realidade, não tem nada de nenhum desse tipo de discussão, né? Na realidade das coisas, a gente não tem dois tipos de afirmação, uma afirmação negativa, uma afirmação existencial e uma identitária, né? A gente não tem esses dois tipos de afirmação. Mas aí a pessoa pode se perguntar assim, mas como é que a gente chega a entender e determinar, né? Estabelecer a vacuidade, estabelecer, ou seja, produzir um conhecimento intelectual a respeito da vacuidade. Se a gente tem isso aqui, aí a gente está falando, daí o Mipa Rinpoche vai dizer, sim, nesse caso, quando a gente está falando em termos de determinar intelectualmente a vacuidade, aí a gente se apropria da Prasangika, aí é uma negação existencial, e aí o que o Chandrakirti e o Ronzompa falaram, né? Então, no texto está assim, então é apenas uma negação existencial. Tanto a Índia do glorioso Chandrakirti quanto o Tibete de Shozan, com uma só voz e uma única intenção, estabeleceram a grande vacuidade da pureza primordial. Então aqui ele usa, né, você colocou assim no cantinho ali, esse pureza primordial, que não é jargão Mahayana, isso é um jargão de grande perfeição, né, Kadak. Então, quando a gente está falando dessa grande coalescência que está além do discurso, que está além do julgamento de existência e não existência, então a gente está falando dessa grande vacuidade, né? Então essa expressão também tem essa grande vacuidade que é a pureza primordial. Então essa pureza primordial, ela é vazia, né? Então o Chandrakirti e o Ronzon Shozan, que é um principal teórico Nyingma anterior a Longchenpa, né? A principal figura que estabeleceu intelectualmente a Nyingma antes do Longchenpa Ronzompa, eles estabeleceram que a pureza primordial é vazia. Se a gente vai falar sobre as coisas, a gente vai dizer que as coisas são vazias, né? Desde o princípio sem princípio. Tem esse professor que estava falando essa palavra primordial, né? Então rolava da boca dele falar primordial, primordial. Ele dizia, gostava muito da palavra primordial. E a gente entende como uma coisa muito antiga, mas esse primordial aqui ele está além do tempo, ele está além de um princípio, né? Então é isso que a gente está falando aqui. Uma vez que os dharmas são primordialmente puros, ou exatamente porque eles são originalmente desprovidos de realidade intrínseca, então uma realidade intrínseca é uma realidade por si só, né? Uma realidade independente. Eles não surgem, né? Eles estão livres, eles são puros porque eles não surgem nem na verdade relativa, nem na verdade absoluta. Os dharmas, todos os dharmas, né? Então, por que a gente vai ficar preocupado com a expressão não existir, não ser existente, né? Se primordialmente eles são puros de existir e não existir, por que a gente vai se preocupar com a existência deles? Isso aqui é uma alfinetada direta, né, com relação à preocupação com essa distinção. Daí ele vai começar, né, eu vou tratar dessa questão agora no próximo vídeo, mas eu vou começar a questão porque
está na base dessa ideia de entendimento errôneo da vacuidade a partir de Nagarjuna, e está na base de uma coisa muito comum que a gente vê, né? Então é quando as pessoas se preocupam que a vacuidade ela negue as aparências, né? Então, quando a gente entende bem o Sutra do Coração, a gente vai dizer: forma é vazio, vazio é forma, forma nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que forma. O vazio é a forma, não é uma ausência de forma. Embora a ausência de forma também seja vazia, mas a forma, quando a forma surge, ela é vazia como ela surge, ok? Os budistas mesmo eles vão ficar se acusando uns aos outros, dizendo: na verdade, você está negando as coisas, na verdade, você está negando, você está caindo no niilismo. Ou o outro vai dizer assim: não, na verdade, você está afirmando as coisas. Então, cuida muito bem. Então, a máxima, Geluk, lá é que o pilar, né, eles adoram pilar. No Zen, só falam de arroz, não sei o quê. No budismo tibetano, os exemplos vão ser sempre tanca, pilar, porque é o que tem no mosteiro, né? Então o mosteiro ele não é construído com um vão grande, tem sempre uns pilares no mosteiro, que é o meu melhor exemplo para vacuidade, é porque tem um negócio na tua frente quando tu tá tentando ver o lama, né? Então tu tá tentando assistir ensinamento, tem um pilar, assim, né? Então, o pilar é o exemplo aqui que eles vão usar e o Mipan vai falar horror desse pilar agora. Então, o pilar é primordialmente puro, o Mipan disse. Não há absolutamente nada que não seja vazio nesse pilar. Caso você não o negue dizendo não há pilar algum, o que significa dizer que o pilar não existe. Então, a partir do momento, isso aqui tá cutucando os Geluk, porque os Geluk eles gostam de dizer que os outros que estão falando de vacuidade eles estão negando o pilar. E eles não, eles estão dizendo assim: o pilar não é vazio de pilar. O pilar é vazio de existência intrínseca. Isso é a afirmação central da Geluk. Então a gente vai encontrar o objeto de negação, que é a existência intrínseca, e vai negar o objeto de negação, que é a existência intrínseca, mas não vai negar o pilar. O pilar vai ficar lá inteirão, não vai, né, não vai incomodar. E eles estão dizendo que isso deve ser interpretado como forma é vazio, vazio é forma, etc., que tem no Sutra do Coração, ok? Então esse é o ponto de vista deles. Quem não pensar assim está afirmando a negação do pilar. Então, né, uma negativa afirmativa está dizendo que o pilar não existe muito fortemente, e daí vai dar uma vacuidade errônea, vai ferrar tudo, Nagarjuna vai ficar triste, ninguém vai gostar, né? Então, estão acusando os outros de fazer isso. E os Nyingma estão dizendo assim: não, mas vem cá, quando você está falando que o pilar não é vazio de pilar, no fundo você não está postulando que tem um negócio que você está negando no pilar, que você colocou lá em primeiro lugar, para depois você tirar. Então aqui ele está dizendo aqui, então se você não negar o pilar dizendo que ele não há um pilar ali, então não faz sentido dizer que o pilar não existe, né? Então é porque surge uma negação do pilar é porque surge essa ignorância, esse bhaksha, né? Esse objeto de negação é que a gente acaba dizendo que o pilar não existe. Mas a gente não precisa nem entrar nessa questão do pilar não existe, porque o pilar como ele é vazio. Esse é o que é a interpretação Nyingma do Sutra do Coração, né? Então não é que tem um objeto de negação no pilar que a gente vai lá refutar, né? O objeto de negação vai ser o ponto principal. Mas a gente vai examinar isso com cuidado aqui, essa diferença aqui entre... Ninguém está querendo dizer que o pilar não existe. Ninguém quer dizer isso. Se a gente disser que o pilar não existe, quando a gente bater com a cabeça no pilar, alguém vai dizer: ah, tu não é budista, bateu com a cabeça no pilar, por que está doendo? Não, ninguém vai dizer isso. O pilar, quando bate com a cabeça no pilar, dói a cabeça. Quando a gente fala vacuidade, a gente está dizendo sim, funciona, bate a cabeça, funciona, né? Ok? Isso a gente concorda. Os Nyingma e os Gelug concordam com relação a isso. Agora os Nyingma estão dizendo: ah, mas quando os Gelug ficam com essa história de que o pilar não é vazio de pilar, ele é vazio de uma coisa que eles chamam realidade intrínseca, daí talvez eles sejam Suvatantrika. Esse é o ponto que a gente vai ver agora. E os Gelug, por outro lado, eles dizem: não, quando esse pessoal aí está negando muito forte, está negando o próprio pilar, a existência do... Quando eles acabam negando a existência do pilar. Eles não querem negar a existência do pilar, mas eles acabam negando a existência do pilar. E daí é um vazio tirtika herege, né? Um vazio de ausência que ninguém quer, que o Nagarjuna não quer, etc. Será que é isso mesmo? Não é, né? Então, essa história do pilar vai longe agora, tipo 1 ou 2 ou 3 vídeos. A gente vai ficar falando desse pilar. Ei,
Não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundikwene Tirezi Wantenjin Jasoeza Pekajar Produtin Jurti Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Kunchatu Zeta Ibai Mediano Jutu Piamania Jogi Sasunda Tutin Jurti Chimekune Pema Sambao Sasura Jenseno Pai Garjuan Shujuku Peku Kose Destintes in Darshinju Jigmetu Jutru Panangi Wanchatungo Drupateno Muyeng Kupamalora Sanelundu Tileta Tutin Jurti Emejasun Pemeri Suche Pemetan Lati Kusizuan Pemancho de Druma de Sojino Nibe Melun de Jurti Enenjoane Chimpote Payuri Nepadan de Basipe Bundan Kose Senten Jurti Kusun Sanje Guru Rinpoche do Condado de Wajimbo Jabartia com seu tutor da Poça Sol, Depson Chinchilap do Sushi, não se mueve de chuva, dançam balão de dropa Chinchelo, uma rumba Zaguru Pemacede, que loja som de lote, aliança som de papel, do Jushu Sung, não guarda miral do Sungele, show.